Olá, despertas! Muito boa tarde, seja muito bem-vinda e sinta-se abraçada desde já. Como é que você está? Nessa live de hoje, eu vou estar falando sobre os sinais energéticos de que a sua vida, de repente, sua vida financeira, de repente, ela pode estar bloqueada. Como você mapear isso, identificar isso na sua caminhada de vida. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo especializado em apometria e reprogramação mental. E te convido a você já seguir e já você compartilhar esse material com o máximo de pessoas que estejam dispostos a mudarem a sua vida. Vem comigo, já vamos trazer o nosso cafezinho da tarde para que a gente possa trilhar aí um cenário de transformação. Bora junto comigo. Convida seu amigo, sua amiga e chama as pessoas que você mais ama para que a gente possa trilhar em um cenário de transformação. Olá, Anice, tudo bom? Boa tarde, querida. Como é que você está? Muito bem. Seja muito bem-vinda e bem-vindo, você que está chegando aqui nessa live de hoje. Vamos aqui trazer assuntos interessantes para você que, de repente, pode estar com a vida financeira estagnada, bloqueada. Esse assunto, ele é um assunto amplo de utilidade pública. Muito prazer, eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico especializado em apometria e vamos tomar o nosso cafezinho da tarde para que a gente possa trilhar um aprendizado leve, suave e transformador. Esse é o meu objetivo para você. Os sinais energéticos de que a sua vida financeira talvez possa estar bloqueada. Então, fica comigo aqui com essa live, é uma live rápida de 30 minutinhos e o objetivo é te ajudar a você trilhar um cenário de transformação. Se você não me conhece, peço que você já me siga. Sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico especializado em apometria e reprogramação mental, para ajudar você e a sua relação a dois a destravarem questões, sejam profissionais, financeiras ou afetivas ou de saúde. Esses são os 4 pontos que mais as pessoas travam. É o campo financeiro, profissional, relacional e também no corpo, tá? Então, nessa live de hoje eu vou estar falando sobre o campo financeiro. Então, fica aqui comigo para que você possa entender de forma simples quais são as maneiras energéticas que o seu campo financeiro, que é uma energia, ela se manifesta através desses bloqueios. Primeira coisa que você precisa entender, o dinheiro ele é uma energia, certo? Como uma energia, ela necessita ter um olhar sistêmico e energético. Esse bloqueio energético ele pode estar vindo de bloqueios ancestrais. Pode ser que existam falta de permissão ancestral de você prosperar. Pode ser que exista da sua parte, como filho ou filha, uma desconexão dessa figura de pai e de mãe. E quando existe essa desconexão, a energia da ancestralidade, ela não flui. É como se eu tivesse uma torneira que tivesse, em vez dela estar aberta 100%, ela está aberta 20% da sua capacidade máxima. E aí, o seu reservatório, estou falando em metáforas, tá? Para poder ficar claro de você entender. O seu reservatório é como se ele tivesse recebendo muito menos do que aquilo que você deveria receber. E aí, esse processo ele pode ser destravado quando você traz essa sintonização com o seu campo sistêmico ancestral. Numa primeira correção apométrica, a gente consegue trabalhar essa ligação ancestral através de um exercício sistêmico e através de uma correção ancestral sistêmica. Ainda falando sobre essa ancestralidade, pode existir maldições, magias ancestrais
e processos de contratos religiosos ancestrais. Vamos entender sobre isso. Maldições. Você já viu aquelas histórias que aparecem em... Aquilo ali são casos reais que aconteceram na vida real no início do século XX e que autores de novelas pegaram aquilo e transcreveram aquilo para uma história de duas famílias ricas, de fazendeiros, aonde tinham rivalidades, e aí um começou a amaldiçoar a família do outro, e começou a amaldiçoar com muita carga emocional, e aí na novela o filho de um fazendeiro rico se apaixona pela filha de um fazendeiro rico e eles têm um romance proibido. Já viu coisas assim? Pois é. Isso gera uma maldição ancestral barra magia ancestral, que são coisas diferentes que podem acabar atuando nesse campo financeiro. E aí, quando você menos espera, aquilo está barrando, está gerando uma barreira grande. Grande mesmo. Porque uma maldição com uma carga, como aqui é falado no Ceará, uma praga rogada, isso gera um campo de paralisia, de estagnação. E quando a energia financeira está bloqueada, significa que essa energia do dinheiro, que é um campo de mobilização, um campo ordenador, ela ficou de alguma maneira desestruturado, desorganizado sistemicamente. Está fazendo sentido para você? Comenta aqui para que eu possa saber que você está entendendo, que está compreendendo tudo, tá? Antes de eu continuar a tocar aqui nesse assunto. Outra coisa que acontece são os contratos ancestrais religiosos. Esses contratos ancestrais, muitas vezes, eles aconteceram lá na quinta geração, sexta geração, sétima geração, e sem você perceber, você está repetindo por fidelidade esses padrões transgeracionais. Então, sabe aquele movimento de você ter vergonha de cobrar o seu trabalho? Sabe aquele movimento de você ter medo de cobrar? Ou medo de vender? Ou até medo de se expor? Pois é. Se você é terapeuta ou não, se você tem qualquer outro segmento diferente das terapias holísticas e você tem medo de cobrar, medo de vender, medo de expor seu trabalho, e você sabe conscientemente que esse trabalho é honesto, é sério, é ético, isso provavelmente ali tem uma programação limitante de aprisionamento em relação ou paralisia em relação ao dinheiro. Não vai interferir somente no dinheiro, pode interferir na saúde, pode interferir no seu corpo, pode interferir em problemas na coluna, pode interferir nos relacionamentos diversos. E como a live de hoje é sobre o campo financeiro, isso pode estagnar e gerar um bloqueio. Então, note bem, quando você corrige um campo financeiro, quando você menos imagina, isso vai impactar lá no campo afetivo, isso vai impactar lá no campo espiritual, isso vai impactar na sua saúde, no seu sono, tudo isso. Eu atendi semana passada uma moça, que não vou citar nomes, né, questões óbvias, éticas, que ela estava tendo dificuldades com seus colegas de trabalho. E esses colegas de trabalho, eles estavam mandando magia e miasmas de inveja para ela, porque é uma pessoa dedicada, líder daquele setor, e existia ali um imbróglio. E aí existiam cobradores espirituais, o sono dela estava comprometido, e a gente fez uma primeira rodada de correção apométrica. Ela dormiu muito bem, a gente limpou o campo de magia, a gente limpou os miasmas, limpou os cobradores, e aí o setor começou a dar uma harmonizada. Mas o que eu quero dizer? Que quando a gente trata isso impactou no campo com os colegas. Nesse dia que a gente fez, no dia seguinte, 2 dos 4 colegas que trabalham com ela faltaram, tiveram um sacode, entendeu? E a sensação que ela mesma relatou é que parece que você tira o tapete que está debaixo, a poeira que está debaixo do tapete, e você sacode o tapete e bate, e aquilo ali ecoa. Então é muito comum... você foca num alvo e trabalha um processo em consequência de outras questões, como foi o caso dela, certo? E que no caso dela, ela focou no campo profissional para harmonizar, sentir uma sensação melhor e sacudiu no campo relacional com os colegas, no campo afetivo dela, e em várias outras áreas que nem ela sequer tinha consciência disso. E isso é o potencial que a apometria tem para te proporcionar, um potencial
de transformação real. A partir da primeira sessão, mas entendendo que é um tratamento. Um tratamento que, dependendo da gravidade e densidade, pode pegar aí de 6 a 12 sessões em média. E a gente para você participar da aula secreta que eu vou fazer no dia 22 de junho, na próxima segunda-feira. Essa é uma aula gratuita que eu vou fazer no meu grupo de avisos. E para que você possa participar dessa aula secreta, eu te convido a você escrever aqui embaixo a palavra grupo. E o Dan, o meu assistente virtual, ele vai entrar em contato com você, ele vai te dar um alô, certo? E com isso, ele vai te enviar o link do grupo de avisos, que é fundamental que você possa adentrar nele, para que você possa obter o máximo de benefícios no seu processo de tomada de consciência. Eu vou estar fazendo essa aula às 20 horas, na segunda-feira que vem, com o assunto Os 8 benefícios de ser. Entenda o seguinte: eu posso mudar minha história de vida, eu posso mudar o meu cenário de vida, eu posso. Só depende de você, unicamente de você, tá? Só depende única e exclusivamente de você se permitir isso. Ok? Dúvidas, perguntas? Vamos para frente. E se você quiser participar comigo de uma conversa terapêutica, eu vou abrir agora 5 a 7 minutos para que a gente possa ter um bate-papo terapêutico, para que você possa ter um cenário de tomada de consciência. A sua história ela pode ser um grande ponto de transformação, de tomada de consciência para outras pessoas que possam identificar-se com o seu cenário, ok? E o terceiro ponto é você autorizar e se permitir entrar no ambiente seguro e vir comigo para essa live, junto aqui comigo em tempo real, e a gente poder fazer esse consultório terapêutico, onde eu vou estar medindo o seu campo, vou estar fazendo medições de questões do seu campo, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, sejam elas de diversas ordens, tá? Eu já atendi aqui no consultório terapêutico nas terças e quintas várias pessoas e que tiveram insights poderosos, mudanças de tomada de consciência, e isso é muito rico, muito valioso, tá certo? Então, se você tiver esse desejo, você precisa entrar em contato aqui agora no videozinho aqui embaixo, apertar no botãozinho do vídeo, para que eu possa saber que você quer entrar na live comigo e já me seguir e comentar aqui embaixo, falar: Daniel, eu quero entrar aqui comigo no consultório terapêutico, tá bom? Enquanto isso, eu vou continuar aqui com os assuntos. Outra coisa que também atrapalha muito o cenário de fluidez profissional são os medos e culpas decorrentes desses contratos religiosos ancestrais. Muita gente acaba sendo aprisionado e ditado pelos padrões de medos e culpas do crítico interno. Vamos entender sobre isso. Existe uma subpersonalidade nossa que não é espiritual, ela é física, que faz parte do nosso mental inferior, que é o crítico interno. Esse crítico interno, ele gera toda hora pensamentos do tipo: ah, isso aqui está muito feio. Você não fez o seu trabalho direito. Você não foi para academia. Ou você foi para academia e você só ficou treinando 30 minutos. Era para ter treinado 1 hora.
Você tinha que treinar 1 hora. Ou você era para ter ido para academia 5 dias na semana, você só foi 2. Sou incompetente. Sou isso, sou aquilo. Você está entendendo? O crítico interno está sempre trazendo julgamentos constantes, contínuos, sobre o campo afetivo, sobre o campo profissional, sobre o campo financeiro. E isso é o crítico interno. Esse crítico interno, ele pode ser alimentado por conta de contratos religiosos, sejam eles de vidas passadas ou ancestrais. E se você não tiver consciência disso, você vai repetir esses padrões ancestrais ou acásticos junto com o seu crítico interno, que é dessa existência, dessa vida. Ok? E aí, sem perceber, você soma uma quantidade de memórias ancestrais acásticas com essas memórias dessa existência. E isso começa a trazer uma carga de emoção e de miasmas e de larvas astrais que você mesma criou para você, que a gente chama de elemental artificial autogerado. Esse elemental artificial, ele é artificial porque ele foi autogerado pela minha mente de forma negativa e ele pode estar ligado a medo, culpa, raiva, ódio, vingança ou qualquer outro sentimento negativado. E que aí, sem você perceber, você acaba gerando uma auto-obsessão. Essa auto-obsessão abre brechas energéticas para um quadro obsessor te obsediar, porque no fim foi você que criou isso sem perceber. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido isso. Não necessariamente agora, mas em algum momento da sua vida. Samanda Silva, comenta aqui, por gentileza, se você está querendo entrar na conversa terapêutica comigo na live. Samanda Silva, eu vi que você apertou aqui, e aí antes de eu aceitar, é importante que você me confirme. Algumas pessoas, às vezes, sem perceber, apertam e falam assim, não era para ter apertado ali, desculpa. Então, para não acontecer isso, você pode comentar aqui. E se você quer participar dessa aula secreta, que não é live, é uma aula com slides, com material, que eu vou fazer na segunda-feira que vem, dia 22 de junho, às 20 horas, eu te convido a você entrar no meu grupo de avisos. Como é que eu faço, Daniel? Muito fácil. Ao você me seguir, você vai lá na minha bio, você clica no link que está lá, e lá você vai entrar no meu site. Na página principal do meu site, você vai ver o link para entrar no grupo de avisos. Está tudo lá bem direitinho. Ou você pode também entrar no particular, no direct comigo, depois da live, e solicitar esse link do grupo de avisos. Ou simplesmente você pode escrever aqui embaixo a palavra grupo, e eu vou saber que você tem esse desejo de participar dessa aula secreta comigo, tá? Uma aula que você vai ter um grande impacto. E no final, eu vou fazer uma meditação para corrigir esses padrões ancestrais que possam estar impactando o seu campo financeiro. E isso não hoje, depois da live do dia 22 às 20 horas, lá por lá, tá? No caso, o meu está travado em tudo, porque a minha mãe me amaldiçoou, disse que eu não teria nada na minha vida. Então, Samanda, mais do que nunca, é fundamental que você possa participar dessa aula, tá? E lá no grupo de avisos, hoje mesmo, eu compartilhei um decreto de quebra de maldição para destravar campo afetivo, financeiro, profissional, para você fazer durante 21 dias. Se você entrar lá no grupo de avisos, depois eu posso te enviar no particular, haja vista você chegou depois, tá bom? Então tudo vai depender do seu esforço em você mesmo, em você se comprometer com o seu processo de transformação. Eu não posso mudar a maneira como o outro pensa em relação a mim, mas eu posso fazer como isso impacta em mim. E isso faz muita diferença, porque a gente assume a autorresponsabilidade, entende? Eu não posso transferir a minha responsabilidade para minha mãe, e nem para o meu pai, e nem para ninguém. Eles já fizeram o melhor que eles poderiam, mesmo com o nível de consciência baixo que ele ou ela poderia ter tido. Acredite, ele ou ela fez o melhor que ele podia, dentro do nível e limite de consciência que cada um tinha. Certo? Então, essa é a visão. E aí cabe a gente poder trabalhar um processo terapêutico de limpeza, de perdão, de apaziguamento e de quebra de maldição
dessa linha ancestral, tá certo? E assim, eu falei com muito amor, tá, Samanta? Depois a gente pode conversar melhor sobre isso e investigar o seu caso de forma mais aprofundada. E se você quiser entrar aqui comigo no consultório terapêutico, ainda dá tempo. Bom, a prosperidade ela é uma consequência de uma sucessão de ajustes, sejam eles psíquicos, emocionais, espirituais, energéticos e físicos. É importante a gente trabalhar a prosperidade dentro dessas 5 dimensões. Se você trabalhar só em uma, é como se você tivesse querendo tratar uma questão que precisaria olhar para 5 dimensões só com uma dimensão. E aí fica mais complicado. Eu até quero avançar para frente, mas é como se tivesse vários fios me puxando para trás. Certo? E aí esse cenário, ele acaba trazendo uma sensação como se eu tivesse vários fios me puxando para trás e eu não conseguisse avançar. Quando o que eu queria era poder avançar para frente. E aí a gente não pode ficar sendo vítima dessas circunstâncias que eu chamo de a patrulha dos sabotadores. A patrulha dos sabotadores é todo aquele tipo de forma-pensamento interno ou externo que traz padrões de culpa, medo, não merecimento, inseguranças e por aí vai. Entende? E isso acontece direto, gente. Direto. Comenta aqui se já aconteceu com você alguma vez. Quando você entende isso e você destrava isso, você começa a resolver várias questões, entende? Você começa a acessar a sua melhor versão. E aí a diapometria somática, ela pode te ajudar nesse cenário, a você não ser mais vítima da circunstância. Você pode mudar a sua história de vida. Não importa se você sabe alguma coisa sobre energia, não importa se você é terapeuta holístico ou não, não importa. Você pode começar a cuidar da pessoa mais importante que tem, que é você mesmo. E aí, a partir disso, você destravar todas as áreas da sua vida. E por incrível que pareça, a última acaba sendo a parte financeira. Não é a primeira, é a última. Então, muitas vezes, quando a gente tem travas financeiras, normalmente existem outras travas que já estavam acontecendo, só que eu não tinha essa consciência. E agora eu te convido a você perceber quais são essas outras travas. Pode ser uma autotrava, que é uma autossabotagem, como eu acabei de falar. Pode ser essa patrulha da autossabotagem atuando na mente, porque nem tudo é espiritual. Podem ser padrões emocionais que vêm lá da infância. Podem ser outras pessoas do seu meio social, familiares, relacionamento afetivo, ou até mesmo seu esposo. Pode ser. E aí cabe a você entender o quanto que isso vai me impactar, o quanto que isso vai influenciar dentro de mim, o quanto que isso vai influenciar dentro da minha realidade, certo? E baseado nisso tudo, é que eu te convido a você entrar no grupo de avisos e você poder participar dessa aula gratuita, secreta, que eu vou estar facilitando. Então, vou finalizando por aqui e deixo esse convite para que você possa participar comigo dessa aula que vai ser na segunda-feira que vem, dia 22, para que você possa realmente destravar essas áreas da sua vida. Mas como eu falei, não somente essa. Sua vida afetiva, familiar e saúde, para que você possa ter realizações cada vez mais leves, poderosas e realizadoras. Esse é o meu objetivo, é te ajudar a você destravar a sua vida dentro dos próximos 4 semanas em diante e você poder ser autossuficiente dentro do trato das suas próprias energias. Ok? Então vou ficando por aqui. Eu espero que eu possa ter te ajudado, que você possa ter uma tarde incrível, o nosso chazinho ou cafezinho da tarde e que você possa estar me acompanhando. Te convido a você continuar me acompanhando no seu processo individual. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.